inveja. E esse foi o motivo do assassinato da adolescente Melissa Campos, dentro de uma escola particular de Uberaba, no Triângulo, de acordo com o Ministério Público, também com a defesa, com a Polícia Civil. Autoridades confirmaram ainda que um bilhete, recebido pela vítima e segundos antes de ser brutalmente atacada com uma faca, informava a sentença de morte. Menos de 2 semanas após a morte de Melissa Campos, a investigação foi concluída. A adolescente de 14 anos, assassinada dentro da sala de aula em um colégio particular de Uberaba, foi morta por inveja. O crime foi cometido por 2 adolescentes, um executor e um partícipe, apenas. O adolescente, ele próprio, alegou, numa entrevista informal, que sentia inveja da menina, que ele já tinha um relacionamento, conhecia essa menina há muitos anos, não havia um relacionamento afetivo entre eles. Então o crime foi frugal, foi um plano de adolescente de 14 anos, que por mais abjeto que seja, foi estancado ali naquele momento. Antes de ser morta, Melissa recebeu um bilhete, mas não teve tempo de ler o conteúdo. Em segundos, ela foi golpeada com uma faca levada de casa para a escola pelo executor. Essa folha de papel, ela contém algo como se fosse uma sentença de morte, né? Mas para vocês verem como a gente está falando de uma mente muito efervescente. O bilhete falava em morte por estrangulamento. O conteúdo do bilhete confuso, a forma silenciosa da execução e a tentativa de fuga comprovam um nível de planejamento entre os adolescentes. Eles permaneceram em silêncio nos momentos que eles tiveram a oportunidade de falar, na presença de seus advogados, seus representantes legais, eles não quiseram falar, permaneceram em silêncio e não transpareceram assim nenhuma emoção com relação à vítima, ao fato praticado. Não estavam abalados ou chorando, nada nesse sentido. Na presença de delegados e promotores, a coletiva aqui no Ministério Público teve um tom firme e esclarecedor. As autoridades reforçaram que não houve bullying, lista de vítimas nem envolvimento de grupos externos. O motivo do crime seria inveja da felicidade da menina. E a execução? Rápida, silenciosa e premeditada por 2 estudantes da mesma sala da vítima. A Polícia Civil descartou a existência de um terceiro envolvido e também de qualquer ligação com seitas ou grupos organizados. Símbolos encontrados nos cadernos do autor foram interpretados como parte de textos e poemas que ele costumava escrever. A gente tem um caderno, né, de um adolescente com muitas anotações. Eu acho que ficou claro que ele tinha o gosto por poesia, por escrever, né, principalmente na aula de filosofia. Então, assim, são textos que mencionam, sei lá, o que ele sente, enfim. E junto desses textos, aleatoriamente, alguns símbolos, mas que em nenhum momento esses símbolos foram relacionados a alguma seita religiosa ou algum grupo externo. O Ministério Público reforçou que a vítima era querida pelos colegas e não tinha qualquer tipo de atrito com os agressores. A motivação, segundo os promotores, poderia ter sido direcionada a qualquer outra pessoa. O que a gente pôde constatar é que a vítima não tinha nenhuma inimizade com quem quer que fosse, que a vítima, muito ao contrário do que acabou sendo de alguma maneira veiculado, não praticava bullying contra ninguém, muito pelo contrário, né? O que ela tinha era um excelente relacionamento com os colegas, tinha uma turma de amigas, enfim, né? Nada que pudesse desabonar. Era uma menina alegre, feliz, que frequentava a igreja junto com seus pais, que era uma excelente aluna. Após o crime, o primeiro adolescente fugiu, mas foi encontrado pela Polícia Militar às margens de uma rodovia, a cerca de 5 quilômetros do local do crime. O segundo envolvido também foi apreendido um dia depois, após ser identificado pelas provas e materiais coletados pela Polícia Civil. Ambos seguem internados provisoriamente. A Justiça tem até 45 dias para concluir o procedimento de responsabilização, que pode resultar na medida socioeducativa mais severa, a internação por até 3 anos. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que a medida de internação, se for aplicada, que é a mais extrema, tá? E que provavelmente, na minha opinião,
vá ser aplicado, tem previsão máxima de 3 anos. É o que a lei prevê.